Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos validar os exercícios de tubolões que a gente fez nas últimas aulas com o cálculo manualmente através da planilha automática do nosso curso. E aí você pode ver que é uma planilha bem estreitinha, ela é bem curtinha, bem simples de mexer, mas aí um adendo, viu pessoal? As planilhas se tornam simples de mexer porque teoricamente entende-se que a gente já sabe a teoria envolvida por dentro dela. É semelhante a um software. Você só vai usar o software conhecendo a teoria que está por dentro dele, ok? Mesma coisa a planilha. Ela vai se tornar simples porque você conheceu já a teoria que está envolvida por dentro. Então aqui para facilitar eu já deixei o SPT preenchido para não ficarmos indo e voltando lá na imagem dos dados iniciais. Aqui ela é bem intuitiva, você escolhe se o tubulão é céu aberto ou é ar comprimido. A gente insere a carga majorada já, ND. Veja que a planilha também já está preparada para receber cargas horizontais, ou melhor dizendo, momentos horizontais. Veja que assim como na estaca ele já considera os coeficientes Mi, Ni e Rho, que são para cálculos de esforços de flexocompressão ou flexão, assim como na estaca que a gente já viu anteriormente. E aqui você coloca a profundidade de assentamento, escolhe a classe de agressividade ambiental aqui embaixo, o cobrimento que vai de 4,5 a 6 centímetros, digita aqui o FCK, e automaticamente ele calcula o gama C, o FCD, e aí você escolhe se o solo é argiloso ou arenoso, lembrando que é sempre recomendado que a gente faça tubulões em solos argilosos, e automaticamente ele capta a armadura mínima, comprimento mínimo da armadura, a tensão limitante do concreto, o FYK e o FYD, ok? Lembrando que esse FYK e FYD levam em consideração duas coisas. Primeiro, se é tubulão sem encamisamento, ou seja, no nosso curso estamos considerando tubulões a céu aberto sem encamisamento e tubulões a ar comprimido com encamisamento. Então, se o tubulão não é encamisado, ele considera o 500 MPa do vergalhão CA50. Se o tubulão é encamisado, ele considera a resistência da camisa de aço, ok? E além disso, se o tubulão for a céu aberto, ou seja, sem encamisamento, ele considera o FYD o menor entre 500 sobre 1,15 ou 0,2% da tensão de escoamento do aço, ok? E automaticamente ele calcula o diâmetro do fuste, ele faz o pré-dimensionamento da base e o diâmetro final da base, e aí ele determina também a altura da base conforme calculado. E aqui ele fixa também, como a gente já viu anteriormente, a altura do rodapé. E aí, de posse disso, ele faz a verificação das tensões atuantes na cabeça do tubulão, assim como a gente fez na aula, determina a armadura longitudinal, verificando já em função da mínima. E aí, de posse disso, você consegue verificar aqui o alojamento da armadura, alterando aqui a bitola, você altera a quantidade de barras longitudinais. E também você consegue aqui verificar o calculado relativo à armadura transversal, ok? E aqui nós vemos também o alojamento da armadura transversal, que conforme você vai mudando a bitola, você vai alterando a quantidade e o espaçamento das barras, ok? E exatamente igual a todas as planilhas, ele faz a determinação do recalque, a verificação do recalque. E se a gente não viu ainda, é válido lembrar que a gente ficou de ver recalque de sapatos e tubulões nas últimas aulas, ou seja, já na próxima aula, ok? Então isso aqui já está sendo verificado na planilha, mas o cálculo manual a gente vai verificar na próxima aula, ok? Então vamos inserir aqui os dados do nosso exercício. 1.200 kN. Não tínhamos momento horizontal. Profundidade 5 metros. FCK 25. Solo argiloso. Então ficou fácil. Agora praticamente tudo pronto. Ele vai verificar já o diâmetro do fuste. 70, exatamente igual a gente calculou. Diâmetro da base 1,50, exatamente igual a gente calculou manualmente. E aqui também a altura da base 70, conforme a gente calculou manualmente lá na aula. Então até aqui está tudo ok. Vamos verificar agora se as armaduras bateram. Mas antes aqui a tensão atuante também foi menor do que a mínima. A área de aço nos resultou, utilizando aqui ferro de 10, 20 barras de 10, exatamente como a gente calculou manualmente. A armadura transversal FID 6.3 a cada 4, exatamente como a gente calculou também. E o recalque, conforme essa carga aplicada e o solo, foi de apenas 51 milímetros, ou seja, dentro dos limites aceitáveis de 65 milímetros para solos argilosos, ok? E veja, se a gente mudar aqui automaticamente o tubulão de céu aberto para ar comprimido, ele muda o comportamento da planilha. Veja que
Agora aparece camisa de 1/4, agora aparece a armadura de transição, exatamente como a gente viu lá na aula. E veja também que a armadura longitudinal, ela sumiu aqui porque a gente já está usando a camisa no lugar da armadura longitudinal. Então se a gente muda aqui, ele muda até o título, ó, céu aberto, já fica a armadura principal, e ele retorna com a armadura longitudinal em barras de vergalhão. Se a gente muda para ar comprimido, automaticamente ele muda para escolha da camisa e armadura de transição entre o fuste e a base, ok? Bom, de posse disso aqui, sabendo que está tudo ok, então vamos dar uma olhada no detalhamento, como é que ficou. Primeiramente aqui pelo tubulão a céu aberto, a gente vê aqui todos os detalhes da geometria, altura do fuste, altura da base, diâmetro da base alargada, altura do rodapé, o comprimento da armadura de ligação com o bloco, e aqui a cota de rasamento da cabeça do tubulão, aqui a cota de assentamento da base do tubulão, e todo o detalhamento aqui de armadura. Aqui não apareceu porque a gente está usando lá tubulão ar comprimido, mas quando a gente trocar a gente já vai ver que a armadura aparecer normalmente aqui. Aí vemos o detalhamento do diâmetro do fuste, diâmetro da base e o detalhamento da distribuição dos estribos, com toda a armadura distribuída conforme calculado. Aqui o diâmetro dos estribos e conforme todas as planilhas que a gente tem feito até agora, a quantificação automática dos materiais aqui. Então se a gente trocar aqui o tubulão para céu aberto, automaticamente aqui ele vai identificar as armaduras conforme calculadas, ok? Considerando agora o tubulão ar comprimido, vamos voltar aqui e indo na aba de detalhamento de tubulão ar comprimido, a gente vai ver aqui que aparece já a camisa metálica, já aparece a armadura de ligação também com o bloco aqui, todo o comprimento do fuste, comprimento de ligação entre o fuste encamisado com a base, aqui o L1 que a gente calculou lá, conforme o dimensionamento manual, e aqui o que sobrou para a gente ancorar do fuste à base. O que acontece? Apesar de que o cálculo falava que precisava ser 80 centímetros, como a gente tem uma altura da base menor do que 80, então ele não conseguiu considerar aqui os 80, porque aí ficaria menor. Então ele só respeitou o comprimento aqui e conseguiu calcular em função do que sobrou da altura da base, descontando já o comprimento. Então se eu tivesse uma altura maior aqui, 1,10 por exemplo, 1 metro, aqui ele estaria 80 sem problema nenhum, ok? Aqui ele já detalha as armaduras de transição entre o fuste e a base. E assim como na de céu aberto, tem o detalhamento do diâmetro da base, altura do rodapé, cota de assentamento da base, cota de rasamento da cabeça do tubulão. E aqui normalmente aqui também o diâmetro do fuste, o diâmetro da base alargada, o detalhamento do estribo com o diâmetro e a distribuição da armadura transversal. E aqui também nós temos a quantificação automática, já considerando a camisa metálica, as armaduras e também o concreto usinado, ok? Então é isso aí, galera. Com relação ao tubulão é isso. O conteúdo que a gente tem para apresentar de tubulão é isso. Qualquer dúvida você pode entrar em contato referente às aulas do dimensionamento, a planilha, enfim. Na próxima aula a gente já vai calcular o dimensionamento, a verificação de recalques de sapatas e tubulões, visto que as duas são calculadas da mesma maneira, da mesma forma, ok? E aí também a gente já vai aplicar alguns exercícios de recalque diferencial e distorcional para a gente partir para a conclusão do curso, ok? Por enquanto, obrigado até aqui e até a próxima.